Olá, centelistas! Tudo bem? Excelente sábado para todos vocês. E hoje nós estamos na nossa 29ª aula. Continuamos a trabalhar a lei da liberdade. E dentro da lei da liberdade, hoje nós vamos falar do princípio da ação e reação. Bom, muito bem. Antes da gente começar a falar desse princípio, é muito importante que nós lembremos do atributo de Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Vocês lembram? Nós já tivemos uma aula falando sobre os atributos de Deus. Ele é soberanamente bom e justo. Então, tudo que nos acontece é justo. Aí você pode dizer, eu não acho. Você pode achar o que você quiser, mas é justo. O que acontece é que nós ainda estamos numa fase de expiação e prova. E a lei da ação e reação é a famosa lei do plantio. Vocês já ouviram? Olha, o plantio é liberado, você pode plantar o que quiser, mas a colheita é aquela do plantio, ou seja, é certa. Você não planta banana e tira abacaxi. Não tem como fazer isso, não existe. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Quer seja as coisas boas que nós fizermos, quer sejam as coisas ruins que nós fizermos. Lembram das outras aulas a utilização do nosso livre-arbítrio? Muito bem, então vamos lá. Então vamos partir do princípio que esse é a base da lei da ação e reação. Deus é soberanamente justo e bom. Ponto. Tudo bem. E aí nós vamos pensar o seguinte. Ok, Jesus nos ensina que tudo aquilo que nós fazemos, nós teremos que reparar, se for ruim, e que tudo aquilo que fazemos de bom, nós receberemos mais. Né? Vocês lembram de várias parábolas. Parábola do talento, por exemplo, né? Ele mostra que aquele que utilizou bem, ganha mais. Né? A figueira seca, ele mostra que aquele que não deu os frutos, né, teve que pagar por isso. Então, em muitas parábolas, Jesus explica de uma forma alegórica o princípio da ação e reação. Então, vamos lá. Então, nós temos nessa vida, nós já sabemos que quando estamos no nosso plano espiritual, nossa vida verdadeira, nós programamos e organizamos a nossa encarnação. E aí nós chegamos aqui e temos, na grande parte nossa, espiar algumas coisas e às vezes provar outras. Nós já sabemos que a expiação decorre de dívida, a prova decorre de oportunidade. Muito bem, então nós aprendemos ao longo da jornada que tudo aquilo que fazemos, quer seja ação, quer seja pensamento, quer seja emoção, se é bom, ótimo. Se é ruim, péssimo. Ou seja, tudo que for bom que nós plantarmos, nós colheremos. Tudo que for ruim que nós plantarmos, nós teremos que nos acertar. Certo? Muito bem. O que acontece? Quando nós falamos da lei da ação e reação, nós naturalmente pensamos nas questões relacionadas à expiação, ou seja, aquelas dificuldades pelas quais eu passo. E nós já sabemos que existem dois tipos de expiação. A expiação que tem o início na vida passada e a expiação que tem início na vida presente. Então vamos lá. Nós sabemos que no plano espiritual escolhemos a nossa vida. E dentre as coisas que fizemos no passado de forma equivocada, nós desejamos repará-la nessa vida. Então, muitas das vezes, será interessante para nós, enquanto espírito imortal que somos, ter uma encarnação mais dificultosa. Seja com uma questão de saúde, seja de saúde física, seja numa questão de saúde psíquica, seja numa situação de dificuldade financeira, seja numa situação de dificuldade de relacionamento familiar. Nós pedimos algumas das algumas das expiações que nós
vamos precisar. Para quê? Para que aqui chegando e vencendo, terminemos como completistas da nossa encarnação. O que acontece? Quando nós chegamos aqui, vocês lembram? A gente tem o esquecimento. E aí a gente chega aqui, né? Nós nascemos e aí falamos, poxa, mas eu vim com esse problema de pulmão. Ah, mas eu vim sem o braço. Ah, mas eu vim surdo. Ah, mas eu vim com alguma dificuldade mental, né? E aí nós temos aquela encarnação difícil. Mas quando nós nascemos com algum tipo de dificuldade, essa dificuldade está diretamente relacionada àquilo que desejamos e programamos para a nossa vida, para esta encarnação, para resolvermos questões do passado. Nós somos vítimas de nós mesmos. Coisas que nós fizemos de forma equivocada no passado, nós agora nessa vida vimos para resgatar. Muito bem, mas aí você pode dizer, eu conheço realmente casos de pessoas que nasceram surdas, casos de pessoas que nasceram sem o braço, casos de pessoas que nasceram com microcefalia, casos de pessoas que nasceram com diabetes tipo 1, casos de pessoas que nasceram com algum tipo de problema, ok? Então, nesse caso, muitos que não, os adeptos do espiritismo, porque nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, é muito comum falar assim, nossa, você vê, Deus quis castigar essa família, foi por causa dos pais, os pais são assim, são assado, Deus é bondoso, mais ou menos, né, porque olha só como é que nasceu o filho daquela família, né, as pessoas que não têm o conhecimento espírita, às vezes acabam por questionar a justiça divina, a justiça de Deus. Nós espíritas não fazemos isso. Nós não fazemos isso porque temos a certeza absoluta que é atributo da divindade, ou seja, é atributo de Deus ser soberanamente bom e justo. Então tudo que acontece é justo e é bom. Pode não ser bom para a minha vida agora aqui encarnada, mas definitivamente é bom para o meu espírito imortal que existe, pré-existe e existirá depois dessa encarnação. Está certo? Muito bem. E existe a segunda, lembra que eu disse que são duas? E a segunda causa das aflições são aquelas que nós fazemos nessa vida mesmo, né? Então, eu levo uma vida desregrada. Eu como de muito mau jeito. Como só fritura, só como coisa de muito calórico. Ao longo do tempo, vou ficando doente, vou tendo problema de fígado, de vesícula, e eu continuo, e não me modifico, continuo comendo essas coisas. Aí um dia, depois de comer tanto doce ou de tanta comida gordurosa, aí eu tenho uma diabetes tipo 2. Aí você vai dizer, nossa, eu pedi isso na vida lá, quando eu estava desencarnada. Não, você não pediu isso. Isso foi o resultado da atitude, das coisas que você fez agora. Olha, quanto mais a gente acompanha a ciência, mais a gente sabe, hoje, que a porcentagem de doenças que nós temos pela questão hereditária, a porcentagem de chance de ter doenças hereditárias é infinitamente menor do que aquelas que nós damos causa. Então, por exemplo, meus pais têm asma. Eu tenho uma chance hereditária de ter asma? Tenho, claro. Mas assim, é muito menor do que a chance que eu tenho de adquirir asma se eu, por exemplo, escolher fumar. Se eu, por exemplo, escolher trabalhar num lugar muito cheiro de produtos químicos, de petróleo, de derivados de cola, de muitas questões que atacam o pulmão. Então, eu já tenho uma predisposição. Se eu fizer a minha parte sem atenção a isso, provavelmente eu pego essa porcentagem, aumento muito e acabo ficando doente. Esse é um caso. Mas a maior parte dos casos, você tem aquela hereditariedade de 5%, de 10%, mas você cuida bem da sua saúde, faz por onde e você simplesmente é só uma porcentagem, fica lá.
Você nasceu, desencarnou e nunca desenvolveu aquilo. Ao contrário de muitas doenças que nós não temos hereditariedade e que nós desenvolvemos. Ainda mais nessa época. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas fala que no século XXI, ou seja, no momento que nós estamos, o sedentarismo é o novo cigarro. Sedentarismo é o novo cigarro. Vocês já ouviram isso? Dizendo o seguinte, quando nós falávamos lá atrás, e todo mundo aqui tem certeza que sabe que cigarro faz mal para a saúde, né? Lá atrás, quando se falava de cigarro, a gente falava o quê? Ah, cigarro estava na moda, cigarro isso, cigarro aquilo, as pessoas iam fumando e tal. Descobriu-se a relação de inúmeras doenças relacionadas ao cigarro, né? E aí, então, hoje em dia, é muito difícil até quem fume. Naturalmente, as pessoas procuraram se desvencilhar desse vício porque descobriram que faz mal. Tiveram pessoas na família que tiveram doenças decorrentes do cigarro e aí escolheram, optaram por, então, deixar esse vício de lado, né? Muito bem, então no século XXI, nós falamos mais em vida saudável. Então vocês vão ver um movimento maior de pessoas falando, ah, vamos ser vegetarianas, vamos ser veganas, vamos fazer exercício. Eu não sei se vocês sabem, mas com a pandemia, o número aumentou exponencialmente de pessoas que não se exercitavam em nada e começaram a se exercitar, principalmente da faixa etária de 18 a 28 anos, homens e mulheres. Olha que interessante, ou seja, é uma faixa etária bem ativa de trabalho, né? Mas que não se dedicavam às questões físicas e que começaram a fazer, olha que legal, não é? Então, para você ver que a pandemia nem tudo é ruim, né? A gente pode escolher ver o lado ruim ou o lado bom. Então aumentou muito o número de pessoas que perceberam da necessidade de cuidar do corpo, que não podiam ficar simplesmente trabalhando de casa, home office, né? Sem mexer o esqueleto. Bom, muito bem. Então nós já sabemos, existem as causas anteriores e as causas atuais, ou seja, aquelas que eu estou dando causa agora. O que é importante da gente saber? Se nós damos causa ao mal, nós também damos causa ao bem. A gente não pode esquecer disso, porque é muito comum a gente se relacionar só com as causas das aflições. Então, a aflição do passado me fez nascer com um problema. A aflição de agora me faz desenvolver uma doença. Poxa, isso é muito ruim. É verdadeiro, mas é muito ruim. Mas nós podemos também virar esse lado da moeda e lembrar que todo aquele bem que eu faço para mim hoje, eu estou fazendo para sempre. Existe um caso de uma senhora que ela começou a aprender a tocar piano com 89 anos. E aí o pessoal comentando, né? Nossa, mas a senhora já tem tanta idade, vai aprender a tocar piano. Agora eu falei, eu vou começar agora. Na próxima eu já sei a base, o fundamento. Olha que ser já com uma visão verdadeira do espírito imortal que já está adquirindo qualidades para dar continuidade na próxima vida. Isso é perfeito. Isso é colocar em prática esses ensinamentos que a gente tem da doutrina. A gente não pode ter só ensinamento para ver, então tá bom, então se eu faço mal, eu recebo mal. Tá, tudo bem, mas se você faz o bem para você, para os outros, você também recebe o bem. Não podemos esquecer disso, não ficamos apegados só à parte da dívida. É importante que nós saibamos que não há mal que não tenha reparação. Só que nós sabemos que na bondade de Deus e principalmente na sua misericórdia, não se aplica a lei de Talião. Vocês sabem qual é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Então, você matou meu filho, eu vou lá, tenho o direito de matar o seu. Você escravizou minha esposa, tenho o direito de escravizar a sua. Olho por olho, dente por dente. Não se aplica a isso. Como é que você sabe disso, Letícia? Pedro não nos ensinou isso? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Deus é misericórdia. Então significa que nós vamos ter que reparar tudo? Sim. Mas não necessariamente na mesma moeda. Ou seja, poxa, nós fizemos algo de mal. Nós precisamos necessariamente sofrer o mal? Não. A gente pode, inclusive, trabalhar para o bem do próximo. E aí, trabalhando para o bem, 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 esse mal que nós fizemos lá atrás, fica para trás. Por isso que é tão importante fazer o bem. Quando falar a caridade, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Sabe o que isso significa?
Fora de fazer o bem para o outro, não há salvação. Por quê? Porque se eu faço bem para o outro, eu estou me salvando. E o que é salvar, gente? É ser feliz. Salvar é ser feliz. E como é que eu vou ser feliz? Se eu não tiver que ficar espiando o bando de coisa, atirei o pau no gato que eu fiz ali na outra vida, né? Então por isso que se diz sempre que fora da caridade não há salvação. Entenda-se, faça o bem para o próximo, porque existe uma lei da ação e reação. O bem que você faz volta para você. O mal que você faz também, mas o bem que você faz também. Então foca no bem, foca na parte boa, foca na caridade. A caridade não precisa ser só dar dinheiro. Às vezes você fala caridade, mas eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro, gente, para com isso. Limpa isso aí da mente de vocês. Caridade não é dinheiro. Caridade pode ser também. Pode ser também, não é. É principalmente no momento como o de hoje, né, que tantos entes queridos partiram por causa dessa doença, tanta gente desempregada, tanta gente desesperada. Vocês sabem que saiu um estudo mostrando que para cada 100 casos de Covid, fizeram um estudo mostrando que há 2.000 casos, para cada 100, 2.000 casos de distúrbios psicológicos decorrentes da Covid. Ou seja, não necessariamente de pessoas que pegaram a Covid, mas que tiveram pessoas em casa que pegaram, ou efetivamente pegaram, ou ficaram perturbados, com tanto medo de não pegar, que ficaram perturbados, com medo, muito pânico, muita depressão, pessoas que ficaram sozinhas em casa, com esse período que tivemos todos que ficar separados, né? Então, o número de questões espirituais foi muito maior do que o físico. Você vai dizer, nossa, mas não sei quantas milhões de pessoas, mas foram muito mais milhões que tiveram reflexos espirituais decorrentes desse momento histórico da humanidade. Bom, o que nós devemos levar da aula de hoje? Devemos levar o seguinte: primeira coisa, estamos passando por uma expiação? Acredito que todos nós, sim. Qual é essa expiação? É de uma vida passada? Você vai saber. Você vai saber. E aí você vai perceber, que nessa vida eu não dei causa a isso. É de uma vida passada. Então, faça o seu melhor. Tente fazer o seu melhor dentro dessa dificuldade. Para quê? Para que você termine completista. Por quê? Porque ninguém paga 2 vezes a mesma dívida. Deus é soberanamente justo. Não paga 2 vezes a mesma dívida. Não paga. Então, pague bem agora para se livrar dessa aí. A minha aflição deste momento, fui eu que dei causa? Foi. Dá para reverter? Dá. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar desde agora para reverter isso. Poxa, fui eu que fiz, mas não dá para reverter. Não dá para reverter? Então foca no bem. Foca no bem para os outros. Fazer bem para todo mundo, para sua família, para seus amigos, para o desconhecido, conheci todo mundo na rua. É fazer o bem de manhã, tarde e de noite. Aí você vai dizer, parece uma maluca. Não é, porque é uma lei. E como toda lei, toda vez que você age, a resposta é a mesma. Por isso que chama lei de Newton, lei de, né? É lei. Então assim, você faz uma coisa, dá esse resultado. Você faz uma coisa, dá esse resultado. Sempre. Então você já sabe como resolver. Então se você já deu causa nessa vida e não tem mais o que fazer, tudo bem, não fica chateado não. Faz o bem. Começa a aumentar, a deixar de uma forma diferente a sua balança. Você fez esse mal aqui, mas olha quanto bem você está fazendo aqui. Nunca se esqueçam, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não é à toa que Kardec colocou isso destacado. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Fazer o bem. Fazer o bem a quem? A todo mundo. Não importa se você gosta, se você não gosta, se é do mesmo partido político, se é do mesmo time de futebol, se é do mesmo país, não importa. Fazer o bem é o famoso fazer o bem sem olhar a quem. Sempre. Por quê? Porque assim você vai fazer a caridade, você vai se salvar. O que é se salvar? É se libertar dessas amarras, dos erros do passado. Vamos lembrar Pedro. O amor, o bem, cobre uma multidão de pecados. Certo? É assim que a gente se salva. Ou seja, assim que a gente é feliz. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.